Olá, já parou para pensar que uma simples ideia pode de verdade deixar alguém rico? Parece meio loucura, né? Mas olha, é exatamente isso que Napoleon Hill defende no seu livro clássico. Ele basicamente diz que as grandes fortunas, as grandes conquistas, não começam com dinheiro ou com sorte, mas sim com um pensamento. Vamos tentar entender essa história melhor? Mas aí fica a pergunta, né? Será que isso funciona mesmo? Uma ideia, um desejo, pode de verdade se transformar em dinheiro no bolso? Essa é a questão central que a gente vai explorar agora, mergulhando numa filosofia que, olha, já mudou a vida de muita gente. E para começar, dá uma olhada nesta frase do livro. Hill não está falando de se matar de trabalho, não. Ele está falando de ter a mente completamente focada naquilo que se quer. É uma virada de chave, sabe? A riqueza deixa de ser algo que se corre atrás para se tornar algo que se atrai com o estado mental certo. Para a gente entender como é que isso funciona na prática, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai falar sobre o poder que o pensamento tem. Depois, a gente parte para os 6 passos práticos, o que sustenta essa mentalidade, como vencer o medo e, no final, como assumir o controle do próprio destino. Bom, a primeira grande ideia aqui é que sucesso não acontece por acaso. É preciso, antes de mais nada, criar e cultivar uma mentalidade de sucesso. Em outras palavras, a mente precisa estar preparada, sintonizada com o sucesso antes mesmo que ele apareça no mundo real. E o interessante aqui é que essa lógica funciona para os dois lados. Se a mente está focada no sucesso, ela o atrai. Agora, se ela se permite focar no fracasso, mesmo que sem querer, pois é isso que vai acontecer. A direção dos nossos pensamentos dominantes realmente molda a nossa realidade. Certo, tudo isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Como se faz? O bom é que Hill não fica só na filosofia, não. Ele ensina um método claro, objetivo, para transformar um desejo em dinheiro. Vamos ver direitinho como essa construção acontece. Então, o segredo aqui é ser específico. Não é um vago quero ficar rico, mas sim, quero X de dinheiro até a data Y e em troca vou oferecer Z, seguindo este plano. A repetição diária, lendo tudo em voz alta, ajuda a fixar essa meta na mente até ela virar, sabe, uma obsessão positiva. Mas atenção, não basta só seguir esses 6 passos. Eles precisam de combustível, de algo para dar força, né? Hill fala de alguns princípios internos, uns pilares que fazem todo esse sistema funcionar de verdade. O primeiro pilar é o tal do desejo ardente. E não é uma vontade qualquer, não. É uma obsessão mesmo, uma força que move a pessoa e que não aceita um não como resposta. É a intensidade desse desejo que garante a persistência quando os problemas aparecem. Porque, como diz Hill, desejos fracos trazem resultados fracos. O segundo pilar é a fé. E aqui não é no sentido religioso da palavra, tá? É a fé como uma certeza absoluta de que é possível, sim, alcançar o objetivo. É acreditar e se imaginar com a meta cumprida, como se já fosse real. Isso faz com que a mente comece a trabalhar e a encontrar os caminhos. E como é que se cria essa fé do zero? Com a autossugestão. Pense nela como a ferramenta que a gente usa para alimentar nossa mente com pensamentos positivos e construtivos. Ler as metas em voz alta todo dia é o exemplo perfeito disso em ação. É como programar a mente para o sucesso. Com todo esse sistema em mente, qual seria o principal obstáculo? Para Hill, não tem dúvida nenhuma, é o medo. O medo e suas várias formas. É o medo que paralisa, que gera dúvida e que impede a aplicação de todos esses princípios do sucesso. E este slide mostra os dois caminhos de forma brilhante. De um lado, a mentalidade de sucesso, com foco, decisão, persistência. Do outro, a de fracasso, que é dominada pela dúvida, pela procrastinação, por aquela mania de desistir fácil. A escolha entre um lado e outro é um hábito mental que precisa ser criado e praticado. E se tem um hábito destrutivo que Hill realmente destaca, é este, a indecisão. Ele a coloca como uma das principais causas de fracasso. E por quê? Porque a indecisão leva direto para a procrastinação. Ela impede que os planos saiam do papel e virem ação, deixando qualquer desejo morrer ali, no campo das ideias. E tudo isso nos leva à grande conclusão dessa filosofia toda. A mensagem final é sobre ter o controle nas mãos. Se os pensamentos criam a realidade e se os hábitos mentais definem o sucesso ou o fracasso, então o poder de mudar está com a gente. Essa é, talvez, a frase mais famosa e mais poderosa do livro. E ela resume tudo, né? O controle do nosso destino não vem de fatores externos. Ele vem da nossa capacidade de direcionar,
de dominar os próprios pensamentos. É uma ideia muito potente sobre responsabilidade e poder pessoal. Então, ao final desta análise, a filosofia de Napoleão Hill deixa a gente com uma pergunta bem prática e direta. Se o pensamento é o ponto de partida de tudo, qual é o primeiro pensamento, o primeiro hábito mental que precisa ser ajustado para começar a construir o futuro desejado? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo de toda a jornada.